Deus é amor. Sua misericórdia é imensa e sua paciência vai além do que podemos imaginar. Mas até o amor tem limites. Quando o pecado e a arrogância se multiplicam, quando a humanidade se afasta da verdade, a justiça divina se manifesta com poder. A história nos mostra isso. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque a corrupção e a imoralidade chegaram ao extremo. O Egito foi humilhado quando desafiou o Deus vivo e viu sua força ruir diante das pragas. Esses relatos não são apenas do passado, mas avisos de que tudo tem limites. E hoje, será que não estamos trilhando o mesmo caminho? Vivemos dias de idolatria, corrupção e desamor, enquanto a humanidade se orgulha de seus pecados. O amor de Deus é grande, mas sua paciência não é eterna. Quando ele age, não há escapatória. E como veremos ao longo deste vídeo, o Deus de amor também é o Deus da justiça, que coloca sua ira em primeiro lugar quando tudo ultrapassa o limite. Agora, veremos 10 situações que Deus, diante de tanta desobediência, age com rigor e com justiça. Davi errou. Movido pela vaidade, ordenou o censo de Israel. Quis contar o povo, contar como se a força viesse dos números. Esqueceu-se do Deus que o havia sustentado em cada batalha. E o Senhor se indignou. Feriu o coração do Altíssimo. E veio o profeta Gade, trazendo a sentença divina. Escolhe teu castigo: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias sob o juízo do Senhor. Davi se lançou em pranto. Melhor cair nas mãos de Deus, pó e grande. A sua misericórdia, mas o juízo já estava a caminho. O céu se rasgou o amianjo desso, e a espada brilhou como fogo diante do povo. 70.000 homens morreram, 70.000 vidas ceifadas em apenas um sopro. Os campos se tornaram sepulturas, o choro ecoava entre as tendas. O anjo marchava para Jerusalém. Mas então, Deus gritou: basta, retira tua mão. Davi viu o anjo com a espada estendida sobre a cidade. Caiu com o rosto em terra. Senhor, fui eu quem pequei. Poupa estas ovelhas inocentes. E ali, diante do clamor, Deus se compadeceu. A espada foi recolhida, e o juízo cessou. Mas o temor de Deus se espalhou sobre toda a nação. Noé era justo e perfeito em sua geração. Deus viu a maldade da terra e arrependeu-se de haver feito o homem. A terra estava corrompida e cheia de violência. Deus disse a Noé: faze para ti uma arca de madeira. Nela tu e tua casa, porque te tenho visto justo diante de mim do toda a carne. Trarás para dentro da arca macho e fêmea, para que vivam contigo. De tudo o que vive, do toda a carne, 2 de cada entrarão para contigo, para conservar a vida. Porque eis que eu trarei um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Na terra morrerá. Noé fez conforme Deus mandou. Entrou na arca com sua família, caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas subiram e cobriram os montes mais altos. Tudo que vivia fora da arca morreu e a arca flutuava sobre as águas. Noé esperava o tempo que Deus determinasse. Depois de muitos dias, as águas diminuíram. A arca pousou no monte Ararat. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para ver se a terra estava seca. A pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. Noé saiu da arca com sua família, ofereceu sacrifício a Deus em gratidão. Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes. Disse que nunca mais destruiria a terra com águas de dilúvio. O arco-íris foi o sinal dessa aliança entre Deus e a terra. Assim Deus deu nova vida à terra. E Noé e sua família começaram a povoar a terra novamente. Herodes Agripa era neto de Herodes, o grande, o mesmo que tentou matar o menino Jesus. Agripa herdou não apenas um trono, mas também o desejo ardente por poder e glória. Tornou-se um homem influente, rei sobre muitas cidades, povos e territórios. Caminhava entre os grandes deste mundo, e sua voz era ouvida com temor e reverência. Mas quanto mais crescia diante dos homens, mais seu coração se afastava do temor de Deus. O trono o embriagou. O aplauso o envaideceu, a glória humana se
tornou sua obsessão. Um dia, em meio a uma celebração pública, Herodes apareceu vestido de púrpura real, sentado em seu trono, cercado por adoração humana, e quando o povo gritou, "É voz de Deus, e não de homem", ele aceitou. Não repreendeu, não desviou os louvores, não deu glória ao Altíssimo. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é o Senhor dos reis, o juiz de toda a terra. E naquele instante o céu se moveu com justiça. E no mesmo instante ferroou o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Não houve aviso. Não houve tempo para arrependimento. O castigo foi rápido, certo e imparcial. O corpo do rei foi tomado por vermes em vida, e seu fim vergonhoso ecoou como um trovão entre as multidões que antes o aplaudiam. O orgulho precede a ruína. Quem busca glória para si, perde tudo. Mas quem se humilha diante do Senhor, esse será exaltado no tempo certo. Essa história e um alerta eterno. Deus é santo, soberano e justo. Ele não é indiferente ao orgulho dos homens. E ninguém escapa. O fogo estranho de Nadab e Abiú, o deserto, estava em silêncio. O tabernáculo havia sido erguido. A presença de Deus pairava sobre o acampamento como uma nuvem de glória. Era o início de uma nova fase para Israel. Deus estava ensinando o povo como se aproximar dele. Tudo precisava ser feito com reverência, ordem, temor. Arão, o sumo sacerdote, tinha um papel sagrado. E ao seu lado, seus filhos, Nadab e Abiú, também consagrados ao serviço santo. Eles sabiam exatamente o que Deus havia ordenado. Sabiam que a santidade era coisa séria. Mas em um momento de arrogância, ousadia ou descuido, decidiram fazer diferente. Tomaram incensários, colocaram fogo comum neles, fogo estranho, e o ofereceram diante do altar. Algo que o Senhor jamais havia ordenado. Foi um culto sem obediência, um ritual sem temor. Queriam servir a Deus, mas do seu próprio jeito. E então, do interior do tabernáculo, um fogo real, invisível e fulminante saiu da presença do Senhor. E os consumiu instantaneamente. Eles caíram mortos ali mesmo, diante do altar, vestidos com suas roupas sacerdotais. Não houve tempo para arrependimento. Não houve misericórdia. Morreram diante do Deus Santo. Arão assistiu à cena em silêncio. Não chorou. Não gritou. Porque Deus havia dito: "Serei santificado naqueles que se aproximam de mim." Levítico, capítulo 10, versículo 3. Os corpos de Nadab e Abiú foram retirados do santuário, arrastados para fora do acampamento. O cheiro da fumaça ainda pairava no ar. Os outros sacerdotes tremiam. O povo se calou. Deus havia falado com fogo. Essa história não é apenas uma tragédia, é um aviso para todos os tempos. Deus exige respeito, não se adora de qualquer maneira, não se brinca com o sagrado. Nadab e Abiú sabiam o que era certo, mas escolheram o errado, e por isso, morreram queimados pelo próprio fogo de Deus. O céu não estava mais em silêncio. O sol ardia no firmamento, e diante dele um anjo, não em sombras, não em sussurros, mas com voz estrondosa, gritando para o mundo: "Vinde, reuni-vos, ó aves dos céus, porque chegou a ceia do grande Deus." E o convite não era para reis vivos, mas para corpos sem alma, para tronos que caíram, para poderosos que desafiaram o Cordeiro. A carne dos reis, dos generais, dos valentes, a carne dos que cavalgavam com arrogância. Livres e escravos, pequenos e grandes, todos chamados a julgamento. Então ele veio montado num cavalo branco, olhos como chamar, vestido com manto tingido de sangue, e da sua boca saiu espada. Não foi batalha, foi sentença com uma só palavra. Os exércitos da besta caíram. Com um só sopro, os reinos da terra desabaram. E os corpos foram deixados para as aves. Aves do rapina, chamadas por Deus, fartaram-se da carne dos homens. A ceia não foi de honra, foi de juízo. Foi o fim dos que guerrearam contra o Rei dos Reis, e o início do reino que jamais terá fim.
O céu escureceu sobre Jerusalém. O terror vinha do norte. 185.000 soldados assírios marchavam com arrogância, gritos em tambores e espadas afiadas. Eles queriam sangue, queriam dominar o povo de Deus. O rei Senaqueribe, soberbo, ria de Israel, zombava de Jeová, desafiava o Deus dos céus. Mas o rei Ezequias se humilhou, rasgou suas vestes, caiu com o rosto em terra e orou, clamou: Senhor, salva-nos, mostra que só Tu és Deus. E Deus ouviu. A resposta veio do alto, não por mãos humanas, não por exércitos da terra, mas por um único guerreiro celeste. Miguel, o príncipe do exército do Senhor, desceu como raio, invisível aos olhos humanos, mais rápido que o som, mais afiado que qualquer lâmina. Na calada da noite, ele atravessou o acampamento inimigo. Um por um, os soldados caíram, sem gritos, sem chance. 185.000 mortos. Ao nascer do sol, o horror, corpos por toda parte. O silêncio de um juízo celestial. Senaqueribe fugiu em pânico. Israel foi poupado. Jerusalém permaneceu de pé, porque Deus lutou por seu povo, porque o anjo Miguel cumpriu a ordem do Altíssimo. Eles avançavam como leões selvagens, impiedosos e famintos por sangue. Carruagens em fúria cortavam o solo do deserto, poeira e chamas ao redor. Os cascos dos cavalos retumbavam, os escudos brilhavam sob o sol escaldante, mas nenhum brilho poderia ofuscar a sombra pesada da justiça divina que se aproximava atrás deles. O eco da arrogância e da ira de um rei que se recusava a libertar seu povo. Diante deles, o impossível se revelava menos um mar aberto. Um caminho de esperança no meio do desastre. O povo de Deus atravessava, pisando em chão seco entre paredes gigantes de água que brilhavam como muralhas vivas. A fé guiava cada passo. A esperança inflamava os corações cansados. Mas quando o último israelita pisou firme do outro lado, algo mudou. O céu silenciou. O vento parou. O chão tremia sob um poder invisível. E então, num instante fatal, as águas irromperam com fúria indomável. Como uma muralha que desaba, caíram sobre cavalos relinchando e carruagens que se quebravam. Os homens surpreendidos gritaram por seus deuses e por socorro, mas só receberam o silêncio do juízo. O mar se tornou vingança líquida, mãos invisíveis esmagando o orgulho dos opressores. Espadas foram lançadas ao fundo, escudos se perderam. Entre as ondas revoltas, capacetes afundaram, corpos se debateram, mas a força era implacável. Não restou nenhum sequer escapou da justiça que Deus impôs. Onde antes havia ameaça e terror, agora havia apenas espuma, silêncio e sal. Na margem, o povo liberto observava, em silêncio e reverência. Eles não lutaram, não empunharam armas, não se defenderam com violência, mas o Senhor, o Deus dos seus pés, guerreou por eles uma batalha de poder sobrenatural. Aqueles que os escravizaram foram julgados nas profundezas do mar, e a liberdade, lavada pelas águas, nasceu naquele momento eterno. Judas, o discípulo traidor, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, o preço da traição. Um ato que mudaria a história para sempre, mas o peso da culpa o consumiu profundamente. Arrependido, tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles o rejeitaram, sem qualquer compaixão ou perdão. Desesperado e tomado pelo remorso, Judas lançou as moedas no templo. Desprezando o que antes valorizava tanto, ele se afastou e foi se enforcar em um campo chamado Aceldemá, conhecido como o Campo do Sangue, lugar sombrio e amaldiçoado. Sua morte, no entanto, não terminou com o enforcamento. Seu corpo caiu de cabeça para baixo e suas entranhas se romperam, espalhando-se pelo chão. A terra o engoliu. Um testemunho silencioso e horrível do juízo severo e justo de Deus, como está escrito, e caiu de cabeça, e rebentaram-se-lhe todas as entranhas. Atos capítulo 1, versículo 18. Esta é a triste e assustadora história de quem traiu o Filho de Deus. Um aviso claro e eterno. O pecado. A terra estava corrompida. Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, mas seus caminhos estavam mergulhados em perversão. Homens se entregavam à violência, à luxúria, ao desprezo pela justiça. O clamor do oprimido subiu aos céus, e dias desceu. Para ver, 3 visitantes chegaram ao deserto de Manre. Abraão os recebeu com hospitalidade,
2 deles seguiram rumo ao vale. E Rama iam julgar as cidades. Ló, sobrinho de Abraão, os encontrou à entrada de Sodoma. Os levou à sua casa, sabendo do perigo que rondava. Mas os homens da cidade cercaram a casa e exigiram que os estrangeiros fossem entregues a eles. Queriam abusar dos anjos. Então os anjos cegaram os agressores e disseram a Ló: reúne tua família, sai imediatamente. O Senhor destruirá esta cidade. Intwinlor Hesatu, seus genros zombaram, mas os anjos o agarraram pela mão, a ele, a esposa e as filhas, e os tiraram à força. Foge por tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar algum do vale. Foge para o monte então. Veio o juízo. O céu se encheu de fumaça. Um rugido ecoou pelas montanhas. Chamas caíram do alto. Fogo e enxofre desceram como lava divina. O vale tremeu, as muralhas se derreteram, os gritos cessaram. Toda a vida foi consumida. E no caminho, a mulher de Ló olhou para trás. Desobedeceu a ordem. O coração dela ainda estava na cidade. E ali ficou. Tornou-se uma estátua de sal, imóvel, solitária, eternamente voltada para o passado. Na manhã seguinte, Abraão subiu ao monte e olhou para o vale, e viu uma fumaça espessa subindo da terra, como a de uma fornalha. Sodoma e Gomorra haviam desaparecido, não por falta de riqueza, mas por excesso de pecado. Foram avisadas, foram visitadas e foram julgadas, porque Deus é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva, um casal conhecido entre os irmãos. Homens e mulheres vendiam tudo o que tinham e traziam aos pés dos apóstolos, para que ninguém passasse necessidade, tomados por um impulso de generosidade. Ou talvez por desejo de reconhecimento, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Prometeram entregar tudo, mas no íntimo, esconderam. Guardaram parte do valor para si e fingiram ter dado tudo. A aparência era piedosa, mas o coração estava contaminado. A mentira se vestiu de santidade. A ganância se escondeu atrás do altar. Pedro, cheio do Espírito Santo, os confrontou. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E naquele instante, Ananias caiu morto diante de todos. O som do seu corpo batendo no chão foi como um trovão no coração da igreja. O temor se espalhou como fogo entre os fiéis. Horas depois, Safira chegou. Nada disse sobre a morte do marido. Ainda havia chance de dizer a verdade, mas manter a farsa. E ao ouvir as palavras de Pedro também caiu, sem vida, aos pés dos apóstolos. Assim se cumpriu a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O juízo de Deus caiu sobre a falsidade e o povo aprendeu. Deus não se deixa escarnecer. Ele é santo. Ele é justo, Todas essas e não há histórias não mentira são que possa apenas permanecer de pé registros diante. do passado. São advertências eternas, lembranças vivas de que o Senhor, o Deus de Israel, é justo e sua justiça não falha. Ele é longânimo, misericordioso e paciente. Mas quando o pecado se acumula, quando o homem insiste em desafiar os limites da santidade, a mão de Deus se move com força e rigor. Nadab e Abiú, Judas, Ananias, os exércitos arrogantes, as cidades corrompidas, todos eles foram tocados pela justiça divina. E isso nos mostra algo inegociável. Deus não se deixa escarnecer. Por isso que cada um de nós olhe para essas histórias com temor e sabedoria. Que aprendamos com o passado para não repetirmos os mesmos erros no presente. Que nossos corações se humilhem diante de Deus, reconhecendo que Ele é soberano. Não basta apenas falar de seu amor. Precisamos também temer sua justiça. Se esta mensagem falou com você, se tocou sua mente e seu espírito, então não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para continuarmos juntos anunciando as verdades da palavra. Porque o mundo precisa lembrar. Deus não é apenas bom, Ele é justo. E no tempo certo, Ele age.